Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Mariana Lobato, gerente de marketing de produto da Syngenta Digital, e hoje eu tenho o prazer de inaugurar a série de podcasts aqui da empresa. E nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é o especial DevCon. Nós temos aí uma temporada de assuntos mais do que especiais para trazer para vocês. Nosso primeiro episódio hoje é com um grande estilo que a gente inaugura e começa toda essa jornada. Nós vamos falar hoje sobre o tema que nasceu, assim, que fez nascer, na verdade, a DevCon desse ano, que é o poder da plataforma. Um tema que está quente aqui dentro da Syngenta Digital e que eu tenho certeza também que vai encantar e interessar muitos devs que estão nos escutando, enfim, toda a comunidade que trabalha com produtos digitais. Para fazer isso, para falar sobre o poder da plataforma e todas as oportunidades que isso destrava dentro de um negócio digital, eu tenho aqui duas pessoas, as melhores pessoas para a gente conversar, que é o Rafa e a Mari. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigada. Olá, Mari, obrigado pelo convite. Rafa, começa você, então, conta para o pessoal quem é você aí na fila do pão. Bom, pessoal, eu sou Rafael Batista, sou Head de Tecnologia aqui da Digital no Brasil. Um prazer estar aqui, né, inaugurando essa série de podcasts. E tu, Mari? Prazer, meu nome é Mariana Ribeiro. Eu estou há 3 anos aqui na Syngenta Digital e atualmente atuo como gerente de produto da plataforma. A Mari e eu, a gente tem um problema sério que às vezes as pessoas chamam a gente, qual a Mari? A outra Mari. Aí é foda, né? Isso não é bom, As não. duas são a outra, Mari. De algum jeito é isso aí. Bom, acho que antes da gente começar a aprofundar no tema, vale a pena, Rafa, talvez você contar um pouquinho o que é a DevCon. Beleza. Bom, a DevCon é o nosso encontro anual do time de engenharia, do time de desenvolvimento da Digital Global, né? A gente tem um time muito espalhado, muito global, então a gente tem escritórios no Brasil, Estados Unidos, México, Espanha, Índia, é um time muito distribuído e a gente, né, tem esse momento anual aqui, a gente para uma semana no ano para a gente juntar esse time, fazer um team building, falar sobre as coisas que são importantes para a gente, trocar conhecimento e é por aí. Essa é a 4ª edição da DevCon, né? Essa é a 4ª edição da DevCon, é a primeira tão grande assim. A gente, inclusive, está recebendo visitantes aqui esse ano. Então, a gente tem pessoas da Índia, pessoas dos Estados Unidos que vieram aqui nos prestigiar. E tá tudo, não tudo, né? Mas temos aqui um QG montado em Belo Horizonte. Temos um QG, um estúdio aqui montado, né? O global veio para cá, então, assim, as sessões globais, né? Os keynotes acabaram vindo para Belo Horizonte e ficou o nosso headquarters. Legal demais. Você acabou contando um pouquinho assim da motivação, né, de por que fazer um encontro como é a DevCon, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais que eu, para mim, Mariana, tenho aqui para trabalhar na Syngenta Digital, que é justamente esse ambiente global que a gente está, né? Então, eu vejo a DevCon com essa oportunidade de ser um momento de congregar, de juntar as pessoas num ambiente, ser esse ambiente, esse ecossistema que a gente é de verdade globalmente, né? Pois é verdade. E como é um time muito diverso, muito global, né? A gente nem está sempre trabalhando as mesmas coisas, então a gente acaba tendo esse momento para se juntar e poder trocar o conhecimento mais intensamente. Boa. E acho que vale também a gente lembrar, a gente vai falar bastante sobre o poder da plataforma, mas por que este tema é relevante para esse ano, Rafa? Uma boa pergunta, né? Acho que a plataforma em si ela já é um assunto super importante para a gente, né? De qualquer maneira. Mas como é uma coisa que toca muito no dia a dia de todos os times, assim, mesmo sendo distribuídos, acaba coçando muito no dia a dia de todos os times, acaba sendo uma consequência muito natural, acaba sendo um tema muito legal para trazer essa integração também para o nosso evento. Boa. Antes da gente entrar, a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui sobre plataforma, né? Sobre esse conceito ou sobre essa ideia de plataforma. Muitas vezes a gente vê as pessoas falando de produtos digitais usando nomenclaturas muito diferentes. Ferramenta, solução, recurso, aplicativo, enfim. E o que é? Acho que antes da gente dizer assim, qual é o poder da plataforma, vamos ajudar a dizer, quando a gente falar aqui dentro, né, hoje, sobre o que é plataforma ou sobre o poder da plataforma, de que nós estamos falando quando a gente usar esse termo plataforma? É bom você puxar esse assunto, porque plataforma é um dos termos mais camaleônicos e mais mesmo? fractais que a gente tem em tecnologia, né? Tem plataforma de hardware, de software, de nuvem, de um monte de IoT, tem um monte de coisa. Então, quando a gente vai falando aqui, a gente está falando plataforma no sentido de como se fosse uma AWS para o agro, assim, é um conjunto de serviços e elementos componentes que a gente usa internamente, por enquanto, para fazer produtos digitais para a agricultura. Boa.
Você acabou falando aí de produtos digitais também, outro conceito que às vezes as pessoas misturam aí, enfim, eu acho bom a gente lembrar. E a gente está dizendo aqui da plataforma enquanto um produto, Exatamente. né? E eu acho que nessa hora eu tenho que te chamar, Mari. A outra Mari, né? Ou a Mari original, não sei. Mas, Mari, você hoje, como gerente de produto da plataforma, como é que é isso? A plataforma é produto? Como é que a gente está vendo isso aqui dentro no nosso dia a dia? E o que você anda construindo por aí, né? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu já trabalhei com um produto mais standalone, assim, um dos produtos que atualmente estão integrados na plataforma, e é bem diferente o como trabalhar, porque muitas vezes, quando a gente está pensando numa solução, a gente tem uma camada a mais, que é pensar no desenvolvedor. Porque, beleza, a gente tem um problema. E a gente sabe que o problema, a gente, obviamente, vai ter um usuário final lá na ponta. E a gente tem que pensar nele, tem que entender o caso de uso, entender qual que é a dor, entender o que move, por que a gente está fazendo isso. Mas a gente tem essa outra pessoa, esse outro usuário, que é o usuário de plataforma, que é o desenvolvedor. A pessoa que vai usar o nosso serviço, a nossa ferramenta, as nossas APIs, para conseguir chegar no objetivo final. Então, a gente tem que ter uma camada de atenção e carinho maior, vamos chamar assim, para entender que a gente tem o desenvolvedor como nosso usuário, mas também a gente não pode perder a ponta ali. O porquê que a gente está fazendo isso? Essa dor que você tem é encontrada com os outros produtos também? Esse é um desafio muito grande que eu tenho, que sempre quando eu tenho que pensar em uma solução nova, vou citar aqui um exemplo. Como a Rafa falou, a nossa plataforma é de agricultura, né? Então, é muito comum, quase que global, que a gente tem que pensar na fazenda, a fazenda e as áreas. Beleza, fazenda e área, super global, todos os produtos, majoritariamente, os produtos vão ter essas entidades. Mas aí a gente pergunta, mas o seu produto, você aceita que essas áreas se sobreponham? Mas o seu produto precisa de qual precisão? Essa área precisa estar certinha? Essa área pode vir de uma máquina? Como que funciona? Como que você representa essa área? E aí a gente percebe que relativamente problema simples, beleza, a gente precisa modelar a fazenda e a área, pode ter N respostas, porque depende do caso de uso do produto. Então, a gente tem que entender todos os casos de uso possíveis, que a gente consegue, obviamente, entender como que os produtos vão usar isso e o desenvolvedor, como desenvolvedor, o que ele espera nas respostas das APIs que ele vai chamar para montar o que ele tiver que montar. Então, se eu entendi, assim, você acabou trazendo alguns pontos de diferença, né, assim, entre pensar num produto, um aplicativo, vamos chamar assim, standalone, né, um produto independente ou, sei lá, autônomo, e versus pensar como desenvolver uma plataforma na qual alguns outros produtos outros standalone vão se conectar, né? Você falou, poxa, me parece bem mais complexo do que pensar num produto único, né? Você falou de múltiplos usuários, né? Assim, você tem o usuário produtor, né? Vamos falar que é o consumidor do software de agricultura, da né? ponta, Na ponta, exatamente. E você tem também uma outra camada que é uma camada única, que inclusive, penso que você está fazendo, tipo um chefe que cozinha para outro chefe, né? É fazer produto para quem faz produto digital, né? Isso deve ser um pouquinho desafiador, né? Bastante. Esse é um dos pontos que você comentou. E outro que eu acho que deve ser, imagino que para quem quer fazer produto plataforma, né? Ou para quem quer vir trabalhar em um produto plataforma, pensar, cria uma camada de complexidade a mais, né? Assim, a mais não, várias, talvez, né? Que é pensar como que outros produtos plugam, né? Se conectam naquela plataforma. Exato. Né? Tem que estressar bastante. Quando a gente pensa em qualquer solução, qualquer modelo, qualquer desenho, olhar para ele por várias horas, estressar bastante e tentar extrair do máximo de pessoas possíveis de diferentes regiões, porque a gente também tem a camada global aqui, né? Que são seus clientes, de certa forma, né? Exatamente. Como que cada pessoa vê aquele desenho, sabe? Então, é perguntar, isso aqui, o que você acha interessante? Como é que você usaria? Como é que você enxerga isso aqui que eu estou te mostrando agora? E aí a gente vê a diferença. Dependendo de onde a pessoa está, dependendo de qual produto ela está, a resposta é muito diferente. E aí você consegue juntar tudo e tentar desenvolver o melhor modelo possível, o melhor serviço possível para atender isso. Eu acho que é interessante falar também. A gente falou bastante das diferenças, né, de fazer um produto standalone e um produto de plataforma. É legal falar das similaridades também, porque um dos erros que, né, muitas pessoas na indústria acabaram cometendo no passado, ao tentar fazer produto de plataforma, é não gerenciar como um produto, igual a Mais está fazendo, sabe? Você
tem um produto plataforma, ainda tem um produto. É um produto que é usado para construir outros produtos, sim, mas ainda é um produto. Portanto, ele tem clientes. Os clientes eles têm necessidades, às vezes, conflitantes, às vezes tem um judgment call, ele tem uma certa decisão de o que entra no seu produto como plataforma. Então, essa parte de gerenciar o produto como plataforma é uma semelhança, né? Diferenças à parte, é uma das semelhanças mais importantes, na minha opinião. Legal demais. Quanto tempo tem essa jornada aí de criação da plataforma, do produto plataforma, vamos falar assim? Essa é uma boa pergunta. Talvez o Rafa vai me ajudar a responder ela. Nossa, é difícil agora, hein? Faz tanto tempo assim que vocês não estão nem lembrando. Pois o problema é quando você dá a largada, assim, sabe? Porque a linhagem da exatamente. plataforma, assim, se você pegar o pedaço mais antigo da plataforma, ele deve ter uns 5 anos para mais. O problema é que, assim, a gente deu a largada mesmo, creio que em 2020. Assim. Então, como iniciativa oficial, desde 2020, o começo de 2020, mais ou menos. Agora, como linhagem, né, as coisas que hoje, que deram origem ao que hoje é a plataforma e que ainda tem um pedaço do seu DNA ali, são muito mais antigas. Então, a gente pode dizer que esse é um processo quase que é uma evolução, assim, uma maturidade da tecnologia que a gente vem desenvolvendo? Vocês acham que dá para pensar dessa forma? De certa forma, sim. Eu acho que não é uma evolução necessária, porque daria para continuar só fazendo um produto standalone, né, e crescendo verticalizado. Sim. Eu acho que é mais um spin-off, assim, sabe? Poxa, essa parte aqui ficou tão legal que a gente acha que vale a pena fazer um spin-off dela para ela tomar vida própria. Legal demais. Bom, a gente falou em termos de tecnologia, mas eu queria voltar num ponto que eu acho que vale muito a pena, e eu sinto que ela faz parte da nossa cultura aqui dentro da Syngenta Digital, que é como que isso tudo que a gente está falando, como que isso reflete na vida do campo, né? Como que isso reflete ali na mão do usuário da ponta, como você falou, Rafa, né? Na mão ali do produtor, que é o nosso cliente final, que é a nossa motivação, né? De quem a gente resolve o problema efetivamente. Então, na prática, Mari, como que o usuário vai ver isso? O usuário não deve, no caso, o usuário produtor. Como que ele vai ver isso? Como é que isso muda a vida dele? Tá, essa é uma boa pergunta, porque muitas vezes chega a ser imperceptível. E um exemplo muito bom que eu vou dar é o da Google. Eu acho que a Google é uma empresa bem grande, bem comum, acho que posso comentar dela, mas toda vez que a gente entra num produto da Google, a gente tem que logar. E a mesma tela é a mesma tela em todos os produtos, que é o Google Accounts. Então, a gente loga, independente se a gente está entrando no Drive, no Planilhas, em qualquer um dos produtos da Google, a gente loga no Accounts. Então, o Accounts dele mostra que ele é uma plataforma e que ele tem aquela tela lá, aquele momento lá para autenticar todos os usuários da Google. Então, e o mesmo acontece com a gente. Ela é imperceptível se ela dá certo, né? Exatamente. Porque se tirar ela, a gente tipo percebe juiz de futebol, assim, né? tá fazendo o trabalho bem, ninguém vê. Quando do primeiro erro... Agora, se eu tenho que logar, deslogar, trocar a senha, fazer tudo de novo, não sei onde é que estão os botões toda hora, aí eu percebo rapidinho que aquela plataforma não é bem uma plataforma, não é? Exatamente. Eu acho que uma outra coisa legal de comentar também é que a gente resolve, né, a gente ajuda o produtor de duas maneiras. Uma delas é fazendo possível a existência de apps mais legais. Porque para você fazer um app aqui dentro da empresa, quase todo app agrícola vai ter uma série de funcionalidades que são muito parecidas. Todo app tem usuário, todo app tem que logar, trocar senha, resetar, autenticar, controlar a permissão, todo app tem fazenda, tem área, mapa e não sei o quê. Então, assim, a gente pega a parte que é não diferenciada, assim, né, que é comum, denominador comum dos produtos, e facilita isso para você, poder criar apps mais legais. Então, a gente, como empresa, consegue oferecer apps mais legais, e isso, claro, que ajuda o produtor meio que de graça, né? Então, assim, a gente ajuda os desenvolvedores a fazerem apps mais legais, primeiro fazendo essa parte não diferenciada, que é mais de software do que de agro, e um pouco da coisa de agro também, que a gente põe mapeamento das fazendas, o que está plantado, o que, onde, com qual semente, um vocabulário controlado para sementes, culturas que existem e tudo mais. Isso é uma coisa legal de falar, que é possível a gente ver muitos exemplos que vamos supor que para começar a usar um produto, você precisa colocar a data de plantio universal. Então, a gente vai precisar colocar isso. E aí pode ser que um segundo produto use essa informação para, por exemplo, dizer alguma doença ou coisa parecida. Então, acaba que um input, né, uma inserção que o usuário fez para usar o primeiro produto ou para só registrar as informações que ele queria ter armazenada, pode ajudar em outro momento, outro produto, já que tudo está conectado nessa plataforma. Cara, estou voltando então no tema, né? Assim, o poder da plataforma. O que vocês estão dizendo é o quanto que o poder da plataforma, de fato, destrava uma experiência mais suave, mais
Seamless. Marca essa aí, gente. Seamless. Essa hora aí nós vamos ter que cortar, né? Marca Mas, fita. enfim, quem é que quer desafio você aí de casa que está nos escutando falar esta palavra, não é? Ainda mais eu querer falar ela ao vivo aqui agora. Para quê? Não sei. Mas, enfim, uma experiência suave, uma experiência fluida, né? Que não só... Poxa, eu estou tirando fricção, né? A verdade é essa. Que se eu estou entendendo bem o poder da plataforma, um deles, né? É tirar a fricção de um segmento, no nosso caso, que está em pura transformação digital. Né? Eu lembro de ir recentemente no Mato Grosso, eu escutei o produtor dizendo assim, eu não fico na frente do computador todos os dias igual você. Cara, isso faz muita diferença. A fricção que eu tenho, ou melhor, a fricção que ele tem para utilizar a tecnologia é, obviamente, muito maior do que a minha. Então, o poder da plataforma, se a plataforma consegue tirar fricção, facilitar o uso do usuário, né, o uso mesmo, a adoção real, é transformador. De fato, é a transformação digital que a gente tanto fala aqui dentro, não é? Exatamente. Mari, posso só falar mais um exemplo? Claro. Você perguntou do usuário da ponta, mas um exemplo legal nessa mesma história de como facilita a vida do desenvolvedor é que, por exemplo, vamos supor que esse desenvolvedor do segundo produto, que é um produto de predição, quer criar esse produto. Ele não precisa se preocupar com todas as coisas que o Rafa citou. Ele não precisa se preocupar com o usuário, ele não precisa se preocupar se a pessoa colocou ou não o mapa da fazenda, porque já está tudo integrado. Então, também é mais fácil para a gente, como equipe de desenvolvimento, né, desenvolver produtos novos. Porque a gente já tem uma base forte ali. Mais fácil e mais rápido, né? Exatamente. Já tem ali e a gente pode só desenvolver a feature que a gente quer, a gente leva para o mercado, testa, então a gente tem até ciclos de desenvolvimento de produtos potencialmente menores. E, às vezes até com coisas que a gente nem tinha imaginado quando montou o produto, né? Assim, o melhor é quando você tem a plataforma que outros produtos você pensou para um certo grupo de produtos que são seus clientes, mas aí acontece palavras difíceis, né? A famosa serendipidade, onde você acaba descobrindo um uso que você nem sabia que era um problema, mas que alguém, poxa, olha para o negócio de outro jeito e acaba descobrindo. Legal demais. E já está no ar, né? Nós estamos falando de um negócio que não é futuro, não, é presentíssimo, já né? está no ar, já tem os produtos, né? Já tem vários produtos que estão usando, inclusive. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem alguns produtos já conectados à plataforma. Nós temos o CropWise Protector, né? Nós temos o CropWise Imagery, que é o nosso produto de imagens de satélite. Nós estamos lançando recentemente, agora já estamos aí fazendo um piloto, trazendo da Europa um produto também chamado CropWise, o Spray Assist. E tem outros vários que poderiam estar, que estão sendo desenvolvidos, que poderão ser plugados ou conectados à plataforma. Ou melhor, eles já nascem integrados na plataforma. Enfim, acho que é isso. Volta nesse ponto que vocês falaram, né? Das oportunidades que a gente tem de lançar melhor, de lançar mais rápido, de resolver mais problemas, né? De, enfim, realmente estar mais pronto, estar mais capaz para resolver mais problemas e de melhor maneira da vida do produtor. Bom demais. Cara, mas e o futuro? O poder da plataforma continuará valendo aí por um bom tempo. Eu acho que a gente tem muito para usufruir dela ainda, né? O que vocês veem como... O que a gente pode esperar, na verdade, próximos passos, ou melhor, dos próximos anos, em termos de visão para este produto plataforma? Bacana. Eu acho que assim... Rafa, desculpa te interromper. Só fazendo um adendo. O produto plataforma, mais do que crescente, né? Quer dizer, muitas oportunidades. Eu quero deixar aberto aqui para todo mundo que nós estamos sempre contratando, viu, gente? Então, se vocês gostarem do papo que a gente está falando, fica de olho, tem sempre vaga aberta, quer dizer, se nós estamos falando de futuro, é porque nós vamos precisar ainda de mais gente para trabalhar e desenvolver e quebrar cabeça com esses desafios que a gente tem aqui. Mas, enfim, vende aí para o pessoal o que é um pouquinho do que a gente pode esperar e o que vai ter de desafio interno, assim, para a gente resolver para continuar crescendo a plataforma. Beleza. Bom, acho que assim, a gente, para crescer a plataforma, né, a gente está falando principalmente de cada vez ser mais global, né? A agricultura é uma atividade humana que está presente no mundo afora, mas ela tem suas peculiaridades em cada mercado, em cada situação. Então, a gente, como plataforma, a gente tem que
realmente endereçar esses problemas, né? Não tem como fugir. Então, a gente vai globalizar mais a plataforma. Hoje ela já é bastante poderosa do ponto de vista global, mas a gente ainda tem algum caminho a trilhar aí. A escalabilidade sempre é um problema com a tecnologia, e nessa escala que a gente está falando, acaba sendo pior ainda, né? Então, a gente sempre tem um passo a mais de escalabilidade para tratar. E, poxa, claro, né, não podia ser um podcast de tech sem falar de dados, né? Como a gente está falando de uma plataforma, a nossa intenção, claro, é usar os dados que, por estarem na plataforma, são interoperáveis e, né, estão entre todos os produtos, a gente poder usar esses dados para gerar inteligência, gerar produtos ainda mais legais. Legal demais. Quer adicionar mais um ponto, Mari? Eu acho que o único ponto que eu adicionaria aí, mas é 100% relacionado, na verdade, com o que o Rafa está falando, é mais produtos, né? Mais casos de uso, mais globalização dessa plataforma, né? Entender todos os componentes, porque a gente sabe que a agricultura é um processo muito complexo. Não é simplesmente plantou, colheu, é muito complexo, tem muito caso de uso, tem muita coisa acontecendo, muita coisa envolvida. Então, quanto mais produto a gente tiver em diferentes regiões, a gente vai ter mais desafios de como modelar e resolver os problemas que esses novos produtos, que esses novos casos de uso vão estar lá para a gente. Boa. Então, acho que a gente devia mudar o nome dessa sessão aqui de hoje para Superpoder da Plataforma, né? Que eu acho que está valendo aí, é merecedor do nome, né? Não? Eu posso aproveitar o pitchzinho só para finalizar aqui. Você falou de chamar as pessoas para trabalhar com a gente, né? Eu acho que vale a pena a gente aproveitar a oportunidade aqui. Para você de tech que está ouvindo o nosso podcast e gosta desse tipo de problema, né? Um momento sopa de letrinhas, né? A gente, nossa, tem uma stack de tecnologia super legal. A gente trabalha com serverless, Kubernetes, Cloud, Python, Node, e a gente tem problemas super difíceis de resolver, super interessantes, como alta escalabilidade, com sensoriamento remoto, imagens de satélite em alta resolução. A gente tem problemas de geoestatística, tem vários problemas de enterprise, assim, de protocolos de autenticação, como, né, o nosso single sign-on aqui, que tem diferentes, quando você dá o zoom nesse tipo de problema, tem cheio de nuances e detalhes que quem curte resolver é o paraíso. Então, venham para cá, por favor. Tá certo. Desafio é o que não falta. Não, falta não. E eu acho que a gente representou aqui muito bem nosso primeiro episódio, né? Nosso primeiro momento de podcast, nosso primeiro momento dessa série Singenta Digital, falando sobre tecnologia, falando sobre agro. Acho que a gente trouxe um tema muito, muito pertinente, obviamente, que é o tema, inclusive, da DevCon, né? Do nosso encontro anual. E acho que também está representando muito bem um pouco dos desafios que nós temos enquanto empresa, enquanto trendsetter mesmo, né? Enquanto influenciadores, ou, enfim, referência de um segmento tão importante que é a tecnologia no agro, e tão delicioso quanto é a tecnologia no agro. Né? Queria agradecer vocês pela participação, por trazer esses pontos tão legais e, obviamente, pelo trabalho do dia a dia, porque é um negócio inspirador, é gostoso demais ver isso acontecer. Muito obrigado, toda hora. Obrigada. Valeu. Gente, obrigada. Até a próxima.